Fala, vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo. Esse é o pós-jogo entre Vasco e Fortaleza. Mais uma vitória do Vascão depois de 9 jogos. Então curta, se inscreva e compartilhe. Vascaíno, a vitória saiu. Depois de 9 jogos sem vencer, o Vasco conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, em casa novamente. Ganhando Fortaleza de 3-0. Gols marcados por Verratti, que marcou 2, e Nuno Moreira, que fez 1. O Vasco jogou muito bem. A gente já consegue ver algum estilo de jogo do Fernando Diniz. A gente estava precisando disso, de um treinador que gritasse na beira de campo, um treinador que cobrasse os jogadores. A gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Fernando Diniz toda hora chamando algum jogador na beira do campo. Primeiro tempo, quem sofreu um pouco foi o Ryan, que toda hora ele chamava, cobrava, e a gente viu que o Ryan conseguiu entregar muito bem no jogo de hoje. Chegando na frente, finalizando, tocando, deu uma paulada de direita, que a bola pegou no travessão, seria um golaço, e vimos ele muito participativo do jogo. Verratti, como sempre, a gente não tem mais o que falar, não tem mais o que elogiar esse centroavante, que hoje marcou 2 gols, se igualando com a Arrascaeta na artilharia do Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros do ano do Brasil, de 2025. Então, a gente já não tem mais o que falar sobre esse atacante, que se doa aos 90 minutos. A gente viu, ele jogou 90 minutos contra o Lanús e hoje novamente jogou mais 90 minutos. Eu só senti uma coisinha no Fernando Diniz, que foi a demora para mexer, a demora para substituir. Se eu não me engano, ele foi mexer na equipe e já estava com 41 minutos do segundo tempo. Então ele tentou explorar o máximo desses jogadores no time titular, até onde deu. Mas por causa do cansaço, viagem, quantidade, número de jogos, quando deu 41 do segundo tempo, ele fez a primeira substituição. São coisas que a gente não via acontecendo no Vasco. Até porque no Vasco a gente via sempre um Vasco cansado, um Vasco apático nessa segunda etapa. E hoje o Vasco conseguiu competir tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Um Vasco que conseguiu ter a posse de bola, trocar passe. Vimos o segundo gol. Foi uma jogada construída desde o Léo Jardim até a finalização do Verratti. A gente conseguiu ver hoje o Paulo Henrique conseguindo acertar o último terço, acertar o último passe, conseguindo cruzar. Ele deu 2 cruzamentos para o Verratti, tanto do gol que o Verratti conseguiu guardar e um no primeiro tempo que o Verratti tentou chegar de cabeça, cabeceou, foi um bom cruzamento, mas o Verratti não conseguiu marcar. Então a gente vê alguns jogadores, o Fernando Diniz já conseguindo extrair um pouco mais dos atletas, igual o Paulo Henrique e o Lucas Piton, que hoje o Vasco conseguiu 2 gols através de seus 2 laterais, dando 2 assistências, uma a cada um. Então hoje o Lucas Piton também foi muito bem na parte defensiva. O Vasco não sofreu tanto do Fortaleza na parte defensiva. E uma informação importante é que o Fortaleza não sofria gol desde o dia 29 de abril. Hoje já é dia 17 de maio, então de um tempinho favorável, um tempinho razoável, o Fortaleza já não sofria gol. A gente vê o Fernando Diniz conseguindo extrair o máximo de alguns jogadores. O Paulo Henrique conseguindo chegar à linha de fundo e cruzar para o Verratti, que a gente viu o Paulo Henrique cruzando muito mal. E o Lucas Piton, que novamente conseguiu dar mais uma assistência para o Verratti. O Lucas Piton, inclusive, que foi muito bem na parte defensiva, conseguiu marcar. O Vasco não sofreu tanto assim nessa parte defensiva, o Vasco conseguiu jogar bem, equilibrou. Quando fez o primeiro gol, o Fortaleza tentou crescer um pouquinho mais no jogo, mas rapidamente o Vasco conseguiu novamente crescer e se impor, igual tem que se impor dentro de São Januário. Dentro de São Januário a gente não pode negociar ponto. Dentro de São Januário tem que ganhar, tem que ser vitória, tem que ser 3 pontos. E hoje o Vasco se comportou muito bem, deu uma resposta que os torcedores queriam ver, que a diretoria queria ver, que o treinador queria ver. O Vasco conseguiu se impor e foram mérito dos jogadores e mérito do treinador por ter mostrado como seriam as jogadas. Se a gente vê os 3 gols, tem dedo do treinador.
uma assistência do Hugo Moura, toque rápido, o Hugo Moura acha o Nuno Moreira, que fez um golaço, uma baita partida. A outra, saída de bola do Paulo Henrique, desde o começo do Léo Jardim, saindo com o João Vitor, encontrando o Paulo Henrique, e Paulo Henrique encontrando o Verratti. E o terceiro gol, a troca de passe entre Nuno Moreira, Lucas Piton, cruzando, encontrando o Verratti. Então são jogadas ensaiadas, jogadas treinadas por Fernando Diniz. Agora o Vasco encara o Operário com a volta do Payet, podendo reforçar o time. Inclusive o Coutinho foi expulso hoje, no jogo de hoje contra o Fortaleza. Vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense. Então é um desfalque importante, mas acredito que ele vai adiantar o Tietê e colocar o Matheus Carvalho no lugar do Tietê, para recompor o meio de campo. E alguns jogadores hoje conseguiram se doar mais dentro de campo. E a gente conseguiu ver, no segundo tempo, um Vasco diferente. O Vasco, em todo o segundo tempo, o Vasco é um time cansado, o Vasco é um time que se arrasta dentro de campo no segunda etapa, com condicionamento físico zero. E hoje a gente viu um Vasco se doando os 90 minutos. A gente viu o Felipe Coutinho correndo o jogo todo, um Verratti correndo o jogo todo, o Piton, o Paulo Henrique. A gente conseguiu ver um Vasco se doando mais, acreditando mais. A gente viu que não tinha jogado bola perdida. A gente viu que a dupla de defesa assim, acabou se encontrando mais. Então, hoje foi uma baita partida do Vasco. Uma partida muito boa, que há muito tempo eu não via o Vasco jogando desse jeito. Inclusive, no fim do jogo, chegando ali por volta de uns 40, 42, 43, a torcida do Vasco começou a gritar olé dentro de São Januário. Coisas que há muito tempo eu também não via a torcida do Vasco fazer. Então, essa primeira impressão dentro de São Januário que o Fernando Diniz passou para a torcida, que vai ser um Vasco aguerrido, vai ser um Vasco marcando a saída de bola, principalmente jogando em São Januário. Uma coisa interessante agora na parte tática do jogo, a defesa do Vasco, como o Vasco marcava em cima do adversário, no campo defensivo do adversário, a saída de bola adversária, a linha defensiva do Vasco dava 2, 3 passes à frente. Com isso, o Léo Jardim no início estava meio perdido, ficando mais, às vezes quando essa bola atravessava a linha de defesa, ele demorava a sair, mas o Fernando Diniz deu um alerta nele, ele conseguiu dar 2, 3 passes à frente. Quando ele deu esses 2, 3 passes à frente, o Vasco parou de sofrer com essas bolas enfiadas na defesa do Vasco. E a tendência é melhorar, acredito muito na evolução desse time. Essa primeira impressão me deixou muito esperançoso, me deixou bem feliz com o que eu vi hoje dentro de campo. Então, vamos jogar terça-feira contra o Operário. Espero que essa atuação seja da mesma forma e até melhor, porque vamos pegar um time de Série B, um time que não vem bem no Campeonato Brasileiro. E se hoje foi 3, contra o Operário tem que ser 4, 5. E jogando bem da mesma forma que jogou hoje. Então o vídeo é esse. Foi a primeira vitória do Vasco em comando do Fernando Diniz. O primeiro jogo de Fernando Diniz comandando o Vasco de São Januário. Então curta, se inscreva e compartilha. Não esquece de nos seguir também no Instagram, beleza?